Em 2092, a humanidade alcançou a imortalidade, e apenas um único humano mortal ainda vive, e ele está próximo da morte, tendo 118 anos. Seu nome é Nemo Nobody. Nemo é uma palavra em latim que significa ninguém. Neste mundo onde a imortalidade se tornou padrão, o único mortal vivo se torna objeto de fascínio das pessoas. Elas assistem com curiosidade os últimos momentos de Nemo, enquanto ele vai rumo à sua morte. Tendo em vista que não havia nenhum documento sobre Nemo, sobre sua vida ou quem ele era, e além disso a memória dele estava confusa, isso instiga um psiquiatra e um jornalista a ir a fundo para descobrir o passado do protagonista. O psiquiatra usa de hipnose para fazer com que Nemo consiga relembrar suas memórias, e o jornalista apenas ouve os relatos do homem de 118 anos. Só que conforme Nemo vai contando sua narrativa, tudo vai ficando muito confuso, porque em um momento ele está casado com uma mulher, em outro ele está casado com outra, de repente ele tem uma profissão e logo após ele trabalha com outra coisa. É realmente muito difícil de entender a história dele. Para simplificar a narrativa, que é desenvolvida de forma não linear, eu vou tentar sintetizar e condensar boa parte do que acontece em uma ordem que eu considere que se torne mais fácil para o entendimento. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar algo que Nemo fala. Ele disse que antes de nascer, todas as crianças sabiam de tudo, absolutamente tudo que viveriam em suas vidas terrenas. Mas esse conhecimento não poderia ficar com elas, então os anjos do esquecimento tocavam nas crianças para justamente fazê-las esquecer. Mas Nemo não foi tocado pelos anjos do esquecimento, de modo que ao nascer ele se lembrava de como seria toda a sua vida. E não somente isso, ele se lembrava de todas as possibilidades que as diferentes decisões acarretariam em seu destino. O Nemo faz algumas escolhas pontuais em sua vida que o levam para um destino completamente diferente. As decisões mais importantes são duas. A primeira é relativa à separação dos pais de Nemo. Nemo poderia escolher entre ir morar com sua mãe ou com seu pai. Se fosse morar com sua mãe, isso levaria a uma ramificação de escolhas. E se ficasse com seu pai, todo um outro mar de escolhas se abriria para Nemo. A segunda escolha, que seria de extrema importância para Nemo, é quanto à mulher com quem ele viveria junto. Havia 3 mulheres que seriam significativas na vida dele: Anna, Elise e Jean. Vamos agora entrar nas diversas possibilidades de cada uma dessas escolhas majoritárias. A primeira no que diz respeito a viver com sua mãe ou com seu pai. Quando acontece a separação, Nemo fica em um dilema, pois evidentemente ele ama seus pais e é difícil escolher entre eles. Se ficasse com a mãe, ele conheceria a Anna, que era o grande amor de sua vida. Anna é a opção que parece ser mais adequada para Nemo. Isso porque, por ela, ele parece sentir um amor verdadeiro e ela também o ama verdadeiramente. O problema é que nessa realidade, os dois sofrem encontros e desencontros a vida toda. Então parece que ele nunca de fato está plenamente feliz, pois eles ficam por um tempo juntos e aí é só felicidade, mas logo se separam. E quando Anna se afasta, e ela sempre se afasta por diversas razões, a vida de Nemo se torna miserável. Ele simplesmente não consegue esquecer aquela mulher que é o amor de sua vida. Agora, olhando do ponto de vista da escolha em que Nemo fica com seu pai, no geral a vida dele é infeliz. Com Anna parece que sempre há uma mínima chance de Nemo ser plenamente feliz. Mas quando ele escolhe ficar com seu pai, 2 mulheres surgem em sua vida, e ambas não são capazes de tornar Nemo alguém satisfeito com a própria vida. Mas antes de falarmos disso, é importante dizer que quando o protagonista escolhe ficar com seu pai, ele vive uma realidade ruim, em parte porque seu pai acidentalmente matou uma mulher e o bebê dela quando o carro que ele dirigia desceu uma avenida. E isso fez com que o pai dele se tornasse depressivo e Nemo tinha que ficar cuidando de seu pai, o que o deixou muito frustrado. Nessa realidade, Nemo pode vir a conhecer uma dessas 2 mulheres, a Elise e a Jean. Vamos falar da Elise primeiro. Nemo começa a gostar dela, mas ela ama um outro cara. Desse modo, abrem-se 2 possibilidades. Uma em que Elise aceita ficar com Nemo, eventualmente, então a vida dela é infeliz, e mesmo tendo filhos e tudo para ser feliz, ela simplesmente não consegue, o que faz com que, por consequente, a vida do Nemo também seja infeliz. Mas mesmo tendo essa vida, Nemo não consegue terminar com Elise, porque ele a ama de fato. E ainda dentro do reino de possibilidades da vida do protagonista com Elise, está uma em que eles se casam, mas nunca vivem juntos, porque Elise morre num acidente de carro. A vida de Nemo a partir disso é infeliz, e ele promete que irá levar as cinzas da esposa para jogá-las em Marte,
que era algo que ele tinha prometido a ela. Ele faz isso nessa realidade e nessa viagem Nemo conhece Anna, que era a mulher que ele de fato poderia amar e ela o amaria de volta verdadeiramente. Mas por uma infelicidade do destino, a estação espacial onde eles estavam explode antes que o amor deles se concretizasse. Numa outra possibilidade, Nemo fica com seu pai, conhece Lizzie, mas ela o rejeita e nunca fica com ele. Então Nemo decide ficar com Jim. Jim amava ele de verdade, mas ele não sentia o mesmo. Nessa realidade, Nemo era extremamente bem sucedido financeiramente, mas a vida amorosa dele era um poço de tristeza por não ter ao seu lado aquela mulher que o completava, com quem ele tinha prazer em estar junto. É interessante como as cores são algo determinante nesse filme também. Cada uma das mulheres na vida de Nemo tem uma cor predominante que carrega um significado sobre o que elas simbolizam na vida do protagonista. Anna está sempre de vermelho, o que simboliza o amor. Por isso faz sentido afirmar que ela é a mulher ideal para Nemo. Ela é a pessoa com quem ele teria um amor verdadeiro, mas os diversos encontros e desencontros dos dois acabam por prejudicar essa realidade tão feliz. Elise traz a cor azul, que simboliza tristeza. Ao lado dela, Nemo iria sofrer, seja pela profunda tristeza dela, ou por perdê-la ainda antes deles poderem ter um futuro juntos. Já Jim é representada pela cor amarela, que significa prosperidade. Ao lado dela, Nemo teria uma vida financeira muito boa, mas ele seria miserável do ponto de vista amoroso. Mas apesar de queremos pressupor que uma dessas vidas é a correta e as outras são inválidas, o próprio Nemo diz que todas as vidas são corretas. Todas elas são escolhas possíveis e não deveria haver um julgamento a respeito de qual é a verdadeira, qual é a falsa ou mesmo qual é a certa e qual é a errada. Próxima reta final do filme, Nemo põe em xeque sua própria existência. O protagonista diz que ele não existe, assim como o repórter que ouve sua história. Ambos são só o produto da imaginação de uma criança de 9 anos que tinha uma escolha impossível de se fazer. Isso nos faz assumir que tudo até agora foi só a imaginação do jovem Nemo, divagando sobre as consequências dele escolher entre ficar com seu pai ou com sua mãe. Ele não sabia o que escolher e pensava no que cada uma das escolhas poderia acarretar. Por fim, o pequeno decide não escolher. Em vez de ir com seu pai ou com sua mãe, Nemo pega um outro caminho que o levará para um destino cuja natureza ele não conhece. Assim, ele abre mão das escolhas e decide aceitar seja lá o que o destino tem ali preparado. Eu interpreto o filme como sendo a história de um jovem Nemo de 9 anos de idade que poderia de fato saber tudo o que viveria em sua vida a depender das escolhas que fizesse. E aí o desenrolar da trama é ele divagando sobre suas escolhas até que por fim ele decide não fazer nenhuma. O nome Senhor Ninguém simboliza que o personagem que vemos no filme, vivendo várias vidas e tudo mais, é de fato ninguém. E ele é ninguém porque ele não existe, ele é apenas o produto da imaginação de uma criança. Como eu disse, o filme aborda vários conceitos científicos. Teoria do caos, ao dar foco que as ações de pequena proporção podem causar impactos significativos em eventos de ordem muito maior. O exemplo que vemos disso no filme é quando um homem no Brasil, enquanto cozinha, cria um vapor que fará uma gota de chuva cair sobre o papel que Anna havia dado a Nemo. Desse modo, Nemo fica sem o número que Anna havia lhe dado e não consegue ligar para ela. Os dois perdem contato, o que muda a vida de ambos completamente. No final do filme, outro conceito que é abordado é o Big Crunch. Existiam duas teorias mais famosas sobre a expansão do universo, a de que ele continuaria se expandindo infinitamente, e outra chamada Big Crunch, a qual dizia que o universo iria se expandir até um ponto e depois começaria a se retrair, até haver um enorme colapso. Aparentemente essa teoria do Big Crunch já foi descartada cientificamente. De todo modo, o filme trabalha com ela no final, pois logo após a morte de Nemo, o universo cessa de se expandir. Ele começa a se retrair e o tempo anda na direção contrária. Nemo revive e ele termina gargalhando enquanto o Big Crunch acontece. Embora todos os caminhos sejam igualmente válidos, é notável que a mulher mais importante na vida de Nemo foi Anna, pois é o nome dela que ele diz na hora em que estava prestes a morrer. Bom, este foi Senhor Ninguém. É um filme em que rola muita coisa, certamente eu não pude abordar tudo neste vídeo, afinal condensar um filme de 2 horas e meia com tantos conceitos em um vídeo de 10 minutos não é uma tarefa simples, mas acredito que eu tenha sido bem eficaz em transmitir o ponto central da obra e acima de tudo ressaltar os aspectos reflexivos que ela possui. Para quem quiser ter a experiência completa, eu recomendo ver o filme na íntegra. É 2 horas e meia de pura doideira, mas vale a pena.